Mas o destino é engraçado, porque ele bateu várias vezes na minha porta já, embora cada um, quando empreende, tenha um objetivo, né? O meu era basicamente devolver a oportunidade que a sociedade me deu. O Rio de Janeiro é o celeiro de talentos do mercado financeiro do Brasil. Carioca, né? Tem uma coisa assim, essa genialidade, né? Tem genialidade na arte, tem a genialidade na literatura, né? Nas finanças. O Rio contribui com profissionais excepcionais, né? Porque todo o quadro de sócios aí da SPX surgiu no Rio. A gente continua a achar gente muito boa formada aí pelo Rio. Eu estava hoje conversando com um rapaz aqui que está começando na SPX, eu estava contando para ele o quão difícil era ter alguma agenda que envolvesse eu ter que pegar 2 ônibus. Para mim pesava muito, então eu fazia todos os meus deslocamentos a pé. Basicamente é que eu não tinha dinheiro para nada. E tinha um colega meu que levou uma revista masculina pro colégio. Imagina um cara de 16 anos parar com uma revista masculina para ler uma matéria. E a matéria era super interessante, que ela descrevia um operador de moedas e ele descrevendo como é que era a rotina dele. E fui me identificando. Eu falei, pô, eu quero isso pra mim. Pô, assim, eu quero ser esse cara. E aí eu comecei, a vaga era como se fosse de office boy. Então, pô, você tá correndo que nem um alucinado, batendo nas pessoas, as pessoas, pega ladrão, pega ladrão. Aí o que eu fazia? Eu corria no meio dos carros. O Garantia era uma fábrica de gente boa. Porque eu acho que se eles de fato são os melhores, é lá que eu quero estar. Eu não quero saber quanto eu vou ganhar e não quero saber o que eu vou fazer. Eu só quero ter oportunidade de estar lá. Não há livro que vai te ensinar aquilo. Nada desviava meu foco, nada. Eu vou chegar lá, eu vou conseguir. E em 89, o Banco da Bahia me oferece uma oportunidade na mesa de Open. Foi o banco que eu fiquei por 21 anos, assim, desde operador de Open até o principal executivo do banco. Eu comecei no BBM, eu coletava inflação para a equipe do Rogério na época. Foi aí que eu tive o primeiro contato com o Rogério, em certos momentos foi meu chefe e hoje é meu sócio. Comecei no banco em 96, e o Rogério, que começou como era o sócio responsável, depois passou a ser o tesoureiro, o diretor responsável, era o nosso, digamos assim, chefe. O Bruno foi mais ou menos na mesma época. Eu entrei como estagiário de informática e saí como diretor financeiro 12 anos depois. Então foram 14, 15 anos de trabalho constante, de brigas, discussões diárias, mas também de muitas realizações juntos. Foi um casamento, né? Quando você leva em consideração o tempo trabalhado conjuntamente entre os sócios, a gente já está, em pouco tempo, alcançando até uma terceira década. Quase um casamento, né? Então acho que o mais importante é respeitar as diferenças. Você precisa conhecer a pessoa, você precisa namorar, depois você precisa noivar, aí você casa. E você tem que estar sempre ali regando, né, aquela sua plantinha o tempo todo para que esse casamento siga dando certo. E você conhece mesmo as pessoas na adversidade. É o que a gente chama aqui de chopp quente e chopp frio, né? O cara tem que estar ali para chopp quente e para chopp frio. Não é só na alegria, é na alegria e na tristeza. Então você vê que eles se conhecem muito e aí cria aquela situação de gestora que é ideal, que é um fala, o outro já complementa, um conhece muito o outro, e essa sinergia claramente se reflete com certeza nos resultados dos fundos, né? Tem várias qualidades, várias características, mas tem uma para mim que é a principal, que é o respeito. A gente discorda enormemente, briga bastante, mas a gente concorda em discordar. Isso é que nos leva a ser melhor, faz com que a gente seja melhor juntos do que separados. E aí a criação da SPX vem em função disso. O Rogério tinha saído em abril e aí eu saí junto com o Daniel em junho ou julho. Aí estava na Copa do Mundo da África do Sul. Vou te dizer, eu encontro mais com o Rogério na Champions League, em Copa do Mundo, do que no Rio. Aí meu telefone troca, era o Bruno.
Aí o Bruno falando e eu não escutava nada, não conseguia escutar nada. Eu gritei, ó, não tô conseguindo te escutar, eu vou te ligar no intervalo do primeiro tempo. Aí ele falou o seguinte, olha, eu e o Daniel não chegamos a um acordo lá no banco e vamos sair. E a última coisa que eu pensava em fazer na vida era fazer o que eu acabei fazendo, justamente por causa do casamento. Que aí mudou tudo, porque aí era o casamento que eu tinha. Eu falei, com esses caras eu empreendo. E você falar, eu quero trabalhar com essas pessoas, eu não quero trabalhar com outras pessoas. Mas e qual é o projeto? Cara, o projeto a gente vê depois, mas o importante é ter as pessoas certas. Eu não consegui sair junto com eles. Mas desde o primeiro dia, eu me lembro até hoje, quer dizer, debateu aquela já vontade. É um sentimento de, pô, eu queria estar lá, entendeu? A gente tem uma história interessante. O Léo Linhares não foi, né? Ele acabou indo anos depois. E aí a gente, na Verde, a gente queria ele para trabalhar no nosso time de equities. E a gente sentou nós três, eu, Rogério e o Daniel, e falamos, pô, dado que a gente fez isso a vida inteira, né? Por que a gente não continua a nossa história juntos? Então a criação da SPX, eu vou te falar assim, ela durou entre o momento da gente começar a pensar, definir os acordos, como é que a gente seria entre nós e falar, ok, vamos fazer uma empresa, foram 20 minutos. E surgiu o nome, qual vai ser o nome? Junto as 3 letras aí e vamos embora. Mas eu sempre soube, desde o primeiro dia, quando eles começaram o projeto, que a SPX seria, né, uma grande empresa. Quando você junta um time de pessoas que acreditam no sonho grande, que são obstinadas, que tem uma cultura muito forte, e você dá tempo ao tempo, eu diria que as missões impossíveis acontecem, né? Lembro muito bem, dei um ótimo conselho para eles. Eles estavam pensando em ter um investidor financeiro. O André virou pra gente e falou, você já tem equipe, você não precisa do seed money, você tem que ir lá e ganhar, e fazer o que vocês fizeram a vida inteira. Realmente, pô, eu achei que com a qualificação que eles tinham, vai dar muito certo. Pessoas como o André, como o Luiz Stuber, foram pessoas que ajudaram o tempo inteiro e supostamente somos concorrentes, né? A SPX inaugurou uma época que jogou a competição e o nível dos multimercados para cima. O que deu mais trabalho foi o projeto de colocar o escritório de pé. Era caótico. Era um escritório, realmente você tem que gostar muito das pessoas. No começo eram 10 pessoas em talvez 15 metros quadrados. Então a gente estava realmente muito ansioso para já ter um escritório permanente, para conseguir sair daquela sala pequena do Mourisco. Então a gente veio para cá com obra acontecendo. E aí teve uma vez que um grande banco lá nos Estados Unidos me ligou e falou, olha, então confirmado aí amanhã, ok. E aí no dia que o cara chega, ficava um entulho ali bem na frente do elevador antes de chegar no nosso escritório. E nesse dia tinha uma pilha de privada, assim, na frente. O cara abriu a porta do elevador, ele olhou para uma pilha de privada, me olhou e falou, interesting, né? E o Bruno, irritadíssimo porque não tinha um cronograma da obra, porque o engenheiro estava enrolando, porque o arquiteto... senão nós vamos cancelar esse contrato, vamos acabar. Escrevi um e-mail para ele, mandei. Recebi um e-mail 5 minutos depois. Então tá bom, se vocês não querem, não tem problema. A gente deseja boa sorte nos seus negócios, procurem um outro arquiteto. E era um ótimo arquiteto e uma ótima construtora. E aí, Bruno, e agora? O que a gente faz? Pô, peraí, não sei. Não, então vamos voltar atrás. Resumindo, a gente teve que voltar atrás, pedir desculpa para o arquiteto. Quem foi que contou? Quem foi que... Isso aí foi o que deu mais trabalho pra gente, foi montar o escritório. A gente deu muita sorte porque a gente já trabalhava junto há algum tempo e quando a gente saiu do banco, outras pessoas quiseram se juntar a gente. Minha tomada de decisão de vir para cá é porque eu sempre priorizei estar do lado das melhores pessoas. Naquele momento, eu troquei um trabalho estável por uma empresa que mal CNPJ tinha. Mas o que me fez encarar esse desafio foi o potencial de crescimento. Então sempre admirei eles, a maneira ambiciosa e arrojada como eles
se comportavam. Eu tive uma expectativa que seria um business de muito sucesso, ia se posicionar de uma forma única no Brasil. E acabou que chegou o momento certo, aproximadamente 2 anos depois, e acabei me juntando a este grupo maravilhoso de pessoas. Eu queria que as pessoas olhassem para a SPX em qualquer lugar, que elas olhassem e dissessem: eu quero trabalhar lá. Vamos ser a melhor e maior asset independente do Brasil. Era esse nosso sonho, nosso objetivo. É porque você sempre teve o sonho não de ganhar dinheiro somente, né, mas o sonho de construir. No final é a cultura que faz a empresa vencer a longo prazo. Então acho que a principal cultura da SPX que fez a gente chegar até aqui, eu acho que são as pessoas. Nossos melhores ativos são as pessoas. E tinha uma cultura clara de deixar todo mundo pensar e todo mundo participar do processo de decisão de investimentos da empresa. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais admiro aqui na SPX. Eu acho que a gente está sempre tentando escutar opiniões de sócios ou pessoas das equipes novas que vieram, que têm um conhecimento numa área mais específico. As pessoas são ouvidas. O que importa é a voz de todo mundo. Saber que a sua ideia pode estar errada e saber poder mudar de ideia. Você não precisa ser mais sênior para dar uma ideia boa. Aqui a meritocracia é da ideia. A melhor ideia vence. Zerar uma posição é quando você está com uma posição, você não gosta da posição, está dando prejuízo, você zera, você vende a posição e sai fora. Às vezes você está numa discussão assim, você está completamente enganado, mas você fica com vergonha. Aí o Rogério sempre falava assim: quer zerar? Basicamente, para todo mundo que está na SPX é trabalhar duro, né? Eu acho que se você quer continuar lá na SPX, você tem que trabalhar duro, saber que você vai dedicar uma parte bem relevante da sua vida para a empresa e que isso vai ser recompensado de alguma forma. É uma coisa meio obsessiva, diria quase militar. Ou está combatendo ou está treinando, ele não pode ficar parado. Característica tanto do Bruno, do Rogério, do Daniel e do Léo. Eles são quase os primeiros a chegar e vão ser os últimos a sair. Você pode mandar um e-mail 2 da manhã, 3 da manhã, de alguma forma eles vão responder rápido. Pegando um esportista muito famoso, né, que é o Federer, ele fala isso, né? Fala assim: pô, você botou 10 bolas na linha, eu tenho muita sorte. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? É realmente assim. Se você for boa, se você trabalhar duro, se você mostrar resultado, você cresce, a empresa cresce. Eu acho que é isso. No final, os interesses são alinhados. Porque o espaço da empresa está aí, para quem quiser conquistar, para quem se dedicar. A gente não tem aqui uma árvore gigante que todo mundo fica na sombra dessa árvore. Aqui é uma plantação, a princípio plana, que o espaço está aberto para quem quiser plantar, se dedicar, pode colher mais à frente o espaço tranquilamente. O grande diferencial da SPX, na minha opinião, é ser um partnership de verdade. Ela é uma empresa bem grande, com assets under management das maiores do Brasil, e você ainda tem a possibilidade de se tornar sócio e subir na cadeia. E o seu dinheiro está no fundo, quer dizer, maior parte do patrimônio dos sócios está investida nos fundos. É sempre um grupo engajado de pessoas, remando para o mesmo lado, né? Que acreditam no que estão fazendo e querem chegar no mesmo lugar. O interesse da firma é o bem comum, está acima das pessoas. Eu sou apaixonado por esporte. O sacrifício que um esportista faz é enorme. Eu corro, eu nado, eu ando de bicicleta, apesar de eu não fazer triatlon, né? Um dos meus objetivos quando eu parar de trabalhar, era fazer um Ironman. Se a pessoa chegar aqui para mim e falar que gosta de fazer esporte, gosta da competitividade, gosta de trabalhar em time, sabe? Não quer dizer que a gente só contrate esportistas, mas eu acho que diz muito sobre a pessoa. Aí o Daniel perguntou para mim se eu corria. Aí eu falei que corria. Aí ele virou para mim e falou o seguinte: mas você corre em Ipanema ou em Copacabana? Sim, o que tá por trás dessa pergunta, né?
E aí eu falei para ele que corria em Copacabana. Aí ele falou para mim que muito bem que você corre em Copacabana, porque a pista de Copacabana é reta e a de Ipanema tem um declive, você corre torto. Se você é corredor de verdade, você tem que correr em Copacabana. O esporte te ensina uma coisa muito importante, que é o seguinte, o quanto de esforço você tem que fazer para chegar. A gente trabalha num mercado de alta performance, de muita competição. Superação, constantes desafios. Disciplina, vivência, experiências de vida. E é muito um paralelo entre o golfe e o automobilismo. Se diz o seguinte, tudo que você faz em cada segundo conta. Isso é uma coisa que desses esportes que eu gosto, que você precisa ser muito consistente. É como a SpaceX, a gente não é algo que fala assim, a gente dá um pico, vai muito bem e depois vai muito mal. Não. Como é que a gente vai bem em 10 anos? Não é ir bem em 1 ou 2 anos, tem que tentar ir bem nos 10. Essa visão de que o esporte te traz referências. Se você tiver uma referência que chegou e você conseguir ver o que ela faz ou fez para chegar, você tenta ver se você consegue fazer aquilo. No mercado financeiro, na gestão de recursos, não é muito diferente. Quando você está perto dos principais, dos melhores, o Rogério, o Bruno, o Daniel, o Léo, você vê o esforço necessário para chegar lá. Eu acho que o principal desafio foi justamente a internacionalização, né? A escolha do escritório de Londres foi uma escolha que atendeu ao interesse da empresa, não para a sua vida pessoal. O inverno é duro, porque é escuro, é frio. Você trouxe a tua família para cá, agora a família está adaptada, mas o começo é duro. Eu falei, bom, o S, o P e o X podiam estar aqui, né, no Rio, no Brasil, vivendo essa zona de conforto, né, já muito bem estabelecidos. Não, vamos buscar novas áreas, novos desafios, longe de casa. Então isso foi uma das coisas que me encorajou muito. O projeto que a gente está querendo desenvolver hoje, eu acho que é um desafio muito maior do que a gente tinha 10 anos atrás. Eu dei um passo para quando eu era estagiário. Então, para mim, aquele primeiro momento nossa, será que o fundo vai conseguir manter o perfil de retorno que ele tem? E no segundo momento você olha e fala, não, que legal, porque foi vanguarda. Vários motivos acabam levando a gente a fazer algo. Então a gente ficou era refém geograficamente do Brasil, isso começou a incomodar. Você chega um momento onde o seu tamanho transcende as fronteiras do Brasil, então você obrigatoriamente tem que trabalhar globalmente, né, em mercados que têm mais profundidade. Juntando essa questão do risco institucional Brasil com a vontade de querer ter uma performance melhor fora do Brasil, fez com que a gente viesse para Londres. Foi importante a gente ter mandado os principais sócios logo no começo, que mostrou comprometimento com a estratégia. Para a gente contratar a gente sênior era importante as pessoas nos verem lá todo dia. E a gente sentia falta de pessoas de lá, que tinham uma cultura, que entendiam melhor várias das coisas que eram difíceis para uma pessoa de fora entender e que são super importantes para o nosso processo de investimento. Você entrar num outro país e contratar pessoas não só com outros conhecimentos, mas outras culturas, agrega demais, né? É uma troca muito boa. I love Brazilians and I love Brazil. I really like brigadeiros, the sweetest stuff I've ever tried in my whole life. I know from personal experience there are some things that I shouldn't mention, like, 7-1. A gente tem economista-chefe italiano, a gente tem húngaro cobrindo o leste europeu, a gente tem indiano cobrindo Índia, a gente tem chinês, enfim, tem realmente muitas nacionalidades na empresa. Eu acho que essa troca que a gente faz, ela é muito benéfica, porque a gente olha o ponto de vista de melhores práticas em diferentes países, e isso faz com que a gente esteja sempre buscando melhorar do ponto de vista de ter uma empresa que se preocupa com um olhar principalmente de ética. On the integrity side, SPX always wants to do the right thing, not just legally, but also socially and morally as well. Você vai criando a cultura de meritocracia, né? E oferecer, já tem estrangeiros que são nossos sócios. And I think having
built a very strong and very sustainable foundation in Brazil. They were looking to grow organically, incrementally, but also decisively their international operations. Aí eu vou ter que citar Tolstói. Tolstói dizia: se você quiser ser global, escreve sobre sua rua. Quando você vai no âmago dos problemas, com detalhe, você é capaz de ser global. Você é capaz de usar essa mesma metodologia para qualquer outro país. Só de estar aqui, você já tem todo esse acesso a pessoas e informações e você vê as coisas realmente acontecendo antes aqui. Uma outra coisa que ajuda bastante na nossa mesa de trading, a gente tem um grande telão que fica o tempo inteiro conectado com os outros escritórios. Então você está distante, mas de certa forma você está vendo a pessoa que trabalha com você, você a qualquer momento pode chamá-la. Frankly, what drew me to SPX is the global nature of the brand. I considered it an honor and do consider it an honor to carry the SPX flag here into the United States. Tem o desafio de fazer Nova York um negócio importante, e a gente tem a ambição ainda de fazer um escritório na Ásia daqui a uns 2, 3 anos, que vai ser em Singapura. É diferente você fazer a gestão de Global Equities um time apenas no Brasil e um time que pode estar em Londres, Nova York, potencialmente Singapura e no Brasil também. O nosso trabalho, a qualidade da informação é extremamente importante. Então, quanto mais próximo você tiver da informação, mais fácil vai se tornar o seu processo decisório na alocação de recursos. Eu vejo daqui a 10 anos a gente oferecendo uma gama maior de produtos ainda mais sofisticados, com a mesma qualidade, com a mesma rentabilidade, ou até melhor, obviamente, se possível, que a gente teve nos últimos 10 anos, né? Atingindo uma gama maior de pessoas, uma gama maior de mercados, e aí estamos falando não só Brasil, mas globalmente. Essa obra é tornar o que é a SPX reconhecida no Brasil, com a capacidade de atrair pessoas e gerar bons produtos e bons retornos no mundo. Um tijolo por vez, construindo como um Lego. Então, daqui a 10 anos, espero que a gente tenha alcançado, colocado a SPX no radar global. A grande parte da nossa mão de obra são pessoas que entraram na empresa, ou saíram da faculdade, ou saíram do mestrado, ou saíram do doutorado, e estão com a gente aí nesse processo de treinamento. E o que a gente quer é que a gente mantenha essas pessoas aqui. O orgulho que eu poderia ter na minha vida era, já fora da SPX, olhar, ver que as pessoas que vieram depois de mim fizeram ainda melhor que eu e que eu ajudei a botar o primeiro tijolinho. Tenho total confiança neles, eles vão pegar meu lugar facilzinho. Eu que tenho que aprender a fazer outra coisa, eles já sabem. Eu acho que você tem que ser generoso o suficiente para permitir que as pessoas façam melhor do que você fez, entendeu? Então, isso, você pode acreditar nisso, isso é o que mais me dá prazer hoje. O pessoal vai arrebentar durante muitos e muitos anos, então tenho plena convicção disso. Vocês são tão experientes aí que a impressão que passa é que foi muito mais que 10 anos. Vocês transformaram o mercado financeiro brasileiro, vocês me inspiraram e seguem inspirando muita gente, e sigam acreditando no impossível e dando um jeito de conseguir chegar lá. Aquele objetivo do garotinho, ele foi atingido. Aí, qual é o meu grande objetivo de vida hoje, né? O meu objetivo é fazer que outros garotinhos consigam também. A palavra que resume a SPX é uma palavra grega, eudaimonia. Segundo Aristóteles, é a definição de felicidade. É quando você é bom em alguma coisa e você trabalha naquilo onde você é bom. Legal, which luckily means legal, but it also means bacana, kind of cool. A busca por excelência. Pessoas.
Partnership. Meritocracia. Curiosidade. Performance. Global. Ambiciosa. Inspiração. Confiança. Diversidade. Intensidade. Trabalho. Habilidade. Responsabilidade. Superação. Obstinação. Crescimento. União. Transpiração. Coragem. Futuro. Rebeldes, mas do bem. Excelência. Perseverança.